Olá, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada. E aí, pessoal, turma Direito do Trabalho 1. Vamos continuar o plano 7, que trata sobre duração do trabalho. A gente vai retomar a partir da última aula, foi a aula, se não me engano, 13 e 14, que eu fui postando. Então essa vai ser a 15. E como elas estão extensas, eu vou denominar ela a partir de 15 mesmo. 15, 16 e tal, e a gente vai. A gente parou na última... A gente tá lembrando aqui. A gente parou na sexta-feira, quer dizer, sexta eu gravei, né? Não sei se vocês já assistiram, provavelmente não, mas enfim. Da última aula a gente viu sobre duração do trabalho e paramos num ponto que trata da exclusão, né, depois da reforma trabalhista, do pagamento das horas itinerárias, né, como horas fictas. Seriam horas de deslocamento, de casa, trabalho, trabalho, casa, do empregado. Tá? A gente agora vai ver duas espécies de horas fictas também, e que o empregado vai receber independente de ser convocado ou não, que é a chamada hora de convocação. Seria uma hora de trabalho, ou seja, seria um tempo do qual o empregado está na expectativa de ser convocado para vir trabalhar. Tá? O empregado está ali na expectativa, né, de qualquer meio, ele pode ser convocado a qualquer momento, ele pode ser convocado para vir trabalhar. Então, se o empregado se encontra nessa situação, nada mais justo do que ele receber aí alguma coisa só pelo fato de estar na expectativa de convocação. Por que ele vai receber, gente? Porque é aquela coisa, né? A depender de como seja a hora, porque tem duas formas, a depender de como seja a hora, o empregado ou não pode fazer nada, ou seja, tem que ficar ainda à disposição do empregador aguardando ser chamado, ou o empregado até pode ir para casa, mas em casa ele vai ficar com aquela coisa de não posso sair, eu não posso fazer isso, que eu estou na expectativa de ser convocado para trabalhar. Tá? Então, ou seja nas dependências do empregador, ou seja na dependência do empregado, ou seja em casa, ele mediante essa hora de convocação, ele ainda vai estar sob a égide do empregador, pode não estar sob uma subordinação direta, mas só pelo fato dele vir a ser convocado a qualquer momento, esse empregado ele deixa de fazer as suas coisas particulares, ou seja, ele vai ficar impedido, né, de uma certa forma, por aquelas horas, de fazer suas coisas particulares. Por isso que essas horas em que ele está na expectativa de ser convocado, elas vão ser pagas ao empregador ou ao empregado também com um adicional, tá? Elas vão ser pagas ao empregado com um adicional. Ele não vai receber 100% porque ele não trabalhou, mas ele vai receber um adicional, tá? Dessas horas pelo fato de estar ali aguardando, né, ou na expectativa de ser convocado pelo seu empregador. No primeiro caso a gente vai ter, né, são duas hipóteses. Na primeira hipótese a gente vai ter as horas de prontidão, tá? As horas de prontidão, elas representam a primeira hipótese, nesse sentido, tá? E o que seria isso, Tiago? O empregado, em prontidão, ele está na sede do empregador, ele fica tipo descansando na sede do empregador, mas de prontidão, ou seja, ele faz a sua jornada normal, mas continua lá na sede do empregador de prontidão, tá? Ele continua de prontidão. Ele pode ficar umas 4 ou 5 horas lá e não ser chamado, mas essas 4 ou 5 horas vão ter que ser remuneradas com um adicional. Não é 100% da hora que ele vai ganhar 2/3 da hora normal. Ele vai ganhar 2/3 da hora normal. Ou seja, se a hora normal dele for R$300, ele vai ganhar vai ganhar R$200, que 2/3 de 300, ele vai ganhar 200 por cada hora que ele ficar ali, mesmo se ele não for convocado, tá? Não sendo convocado, ficar lá, ele vai ficar ganhando ali. Pode passar as 10 horas sem fazer nada, mas só pelo fato de estar na dependência do empregador e aguardando esse tipo de convocação, né? Aguardando a convocação, aí ele vai ganhar aí, né, por essas horas, chamada hora de convocação, tá? No caso, é o adicional de prontidão, ele vai ganhar, tá? Isso geralmente ocorre em hospitais, tá? Em hospitais, pessoal da área de técnico de enfermagem também, médicos, enfermeiros, seja contratado, só, ser contratado para trabalhar 8 horas.
porém eu preciso que você fique 4 de prontidão. Então ele vai ficar 12. Ele vai ficar 12, ele vai trabalhar às 8 e vai ganhar o horário normal. E pelas 4 mais que ele ficar lá, né, só de prontidão, esperando ser convocado, ele vai ganhar 2/3 do valor da hora normal, por cada hora trabalhada. E aí, se ele não for convocado, ele só ganha isso. Tiago, e se ele for convocado? Bom, se ele for convocado, aí ele vai ganhar como extra, porque ele já trabalhou às 8 horas, entende? Se ele for convocado, ele vai ganhar aquela hora que foi convocado como hora extra, né? E aí a hora extra é a hora normal mais 50% da hora normal. Não sendo convocado, ele ganha 2/3 só. Só pelo fato de estar de prontidão, de estar nas dependências do empregador, aguardando uma possível convocação. Só pelo fato de estar lá, ele ganha 2/3 da hora normal. Pode não ser convocado. Mas em sendo convocado, já tendo dado o horário dele, ou seja, anteriormente, ou seja, já trabalhado às 8 horas, aí esse empregado vai receber, por cada hora de convocação, o adicional de hora extra, né? Porque já ultrapassou o valor da hora normal, ou seja, já passou a sua jornada de hora normal. Aí ele vai receber como extra. Então prontidão, quando está aguardando a possibilidade de ser convocado dentro da dependência do empregador. Tá? Ele fica dentro da dependência do empregador. Ele vai ganhar como prontidão. Se for convocado, aí ele vai ganhar aquela hora como extra, se já tiver cumprido a sua jornada de trabalho diário. Tá bom? Então, adicional de prontidão, ou seja, é aquele horário de convocação, expectativa de convocação que o empregado fica na dependência da empresa. Aí ele vai ter direito a adicional de prontidão, acaso venha a ser convocado. A gente tem também o adicional de sobreaviso, tá? A gente vai ter também o adicional de sobreaviso, quer dizer, o empregado está de sobreaviso, aguardando possível convocação, ele está de sobreaviso ali. O empregado, opa, estou de sobreaviso, está aguardando possível convocação. Só que esse sobreaviso, o empregado fica em casa, tá? O sobreaviso ele fica em casa. Ele leva meios telemáticos aí, informática, para possivelmente ser contatado. Um celular, um iPad, um tablet, o que for, né? Um notebook da empresa, e ele pode ser convocado. Mas ele está em sua casa, tá? Ele está em sua casa, ou seja, ele pode ir a qualquer momento ser chamado, mas está em casa, diferente do outro lado de prontidão que fica na dependência da empresa. Sobre aviso, ele vai para casa. Vai para casa, pega um celular, pega alguma coisa que possa ser chamado ou ser convocado, e aí, né, ele vai ganhar. Professor, e se ele não for convocado? O empregador só disse, olha, você vai ficar 8 horas aí por dia de sobreaviso. Gente, se ele não for convocado e ficar às 8 horas, ele vai ganhar 1/3 da hora normal por cada hora completada. Tá? Ele vai ganhar o valor de 1/3 da hora normal por cada hora completada. Aí, mais uma vez, eu volto ao exemplo anterior. Se o valor da hora normal for 300, Tiago, ele vai ganhar quanto? R$100 para ficar em casa só esperando a ordem ou ser chamado. Tá? Chama-se de prontidão, ou seja, ele vai estar de prontidão e vai ganhar R$100 só para aguardar ser chamado, aguardar a sua convocação. Certo? Então, adicional de sobreaviso. Certo? A gente vai ter aqui esse também, que é um adicional de sobreaviso. Então, prontidão, paga com 2/3 e ele aguarda nas dependências da empresa. Sobreaviso, paga com 1/3 e ele aguarda em casa a convocação. Ainda sobre o sobreaviso, a gente tem uma súmula 428, tá? Então, uma súmula 428 que diz o seguinte: só pelo fato da empresa fornecer um celular, ou fornecer um computador, fornecer um tablet ao empregado, isso não significa que ele está de prontidão, não, nem de sobreaviso, tá? Pura e simplesmente pelo fato dele ter oferecido, pode ser para um instrumento de trabalho. Pode ser para um instrumento de trabalho. Então, não é o fato de que o empregador, vou lhe fornecer um tablet, não sei o quê, não. Ele tem que efetivamente estar de sobreaviso. Ele tem que estar de sobreaviso para ver o pagamento. A gente também vai ter uma terceira hipótese de jornada, de hora trabalhada ficta, que é o tempo de espera do caminhoneiro. Tá? O tempo de espera do caminhoneiro, ele deve ser pago com 30% do valor da hora normal.
Tá? Uma novidade advinda agora na reforma trabalhista, que artigo 235C, 235C da CLT, ele traz para a gente esse tempo de espera. E que tempo de espera é esse, Tiago, que eu não consigo compreender? É quando o caminhão, gente, o motorista de caminhão ou de ônibus e tal, o motorista profissional, ele precisa parar, né, nas fronteiras, aí na saída de uma cidade para outra, nas aduaneiras fiscais, ou seja, o empregado ele vai para uma aduana daquela ali, né, e vai ser fiscalizado e tal. Então, de fato, esse tempo aí que pode levar não deve ser desperdiçado para o empregador. Às vezes eles estão com vários caminhões, vários carros, ônibus para fiscalizar, e esse empregado ele demora muito tempo lá. Então esse tempo que ele demora, e não é sua culpa, entendeu? Faz parte do seu trabalho, esse tempo que ele demora lá, ele vai ser chamado tempo de espera. Esse tempo que o empregado fica lá aguardando, tal, não sei o quê, ele vai ser chamado tempo de espera. Esse tempo de espera ele é remunerado também. O empregado vai receber 30% do valor do salário hora. Tá? O empregado vai receber 30% do valor do salário hora. Então, esse tempo de espera ele vai ser remunerado. Então, se for R$900, ele vai receber 270. O salário hora for 900, ele recebe 270 por ficar esperando. Cada hora completa. Tá? Cada hora completa ele vai ter direito ao tempo de espera. Aqui na parte 3 do plano 7, a gente vai ter qual seria a duração normal segundo a Constituição do Trabalho. Segundo a Constituição Federal, a duração normal ela é não superior a 8 diárias e 44 horas semanais. Então, segundo a Constituição, é considerada hora normal, duração do trabalho normal, aquela que não exceda 8 horas diárias, nem tampouco a 44 horas semanais. Aqui exceder isso aí, possivelmente vai ser pago com hora extra. Possivelmente vai ser pago com hora extra, salvo se a gente tiver, um acordo ou convenção coletiva no sentido contrário. Se a gente tiver um acordo ou convenção coletiva no sentido contrário, ou seja, através de acordo ou convenção coletiva, as partes, acordo coletivo ou convenção coletiva, as partes podem negociar a respeito do pagamento das horas extras. Tá? Podem negociar, existem várias formas ou vários instrumentos coletivos para que não haja o pagamento, sim, das horas extras. Como é que eu chego aqui eu falando toda hora do valor do salário hora, valor do salário hora? Gente, valor do salário hora é você pegar o salário e dividir por 30, que a gente considera aí 30 dias de mês. Beleza, dividir por 30. Achei um valor. Como assim, Tiago? Tá entendendo? Ele ganhar R$2.400 por mês. Aí você vai e divide 2.400 por 30. Quanto é que vai ser o salário hora dele? Ou quanto é que vai ser o salário de um dia dele? R$80. Então ele trabalha um dia para ganhar 80, certo? Ganha R$80 no dia. Esse dia tem quantas horas trabalhadas? 8, teoricamente, né? Então ele trabalhou 8 horas e ganhou R$80. Qual o valor da hora? De uma hora? R$10. Então R$10 vai ser o salário hora. Tá? R$10 vai ser o salário hora desse empregado. Então, ó, 2.400 é o salário dele. Eu divido por 30 para achar o valor do salário de um dia. 2.400 dividido por 30 dá 80. Ele ganha R$80 em um dia. Tá, quantas horas ele trabalha no dia? 8. Aí eu pego 80, divido por 8 e encontro que o valor de uma hora de trabalho dele vale R$10. Tá? Uma hora vale R$10. Quanto é que vale uma hora extra? 10 mais 50% de R$10, que é 5. Uma hora extra dele vale R$15. É dessa forma aí. Entretanto, a gente vai ter uma situaçãozinha especial que diz respeito ao divisor para o cálculo do salário hora do trabalhador bancário. Por quê, Tiago? Porque ele trabalha 6 horas, né? Salvo se tiver uma função comissionada, uma função aí gratificada, que ele vai trabalhar 6, ou trabalhar mais de 6. Mas, em regra geral, o bancário trabalha 6 horas. Ultrapassou dessas 6 horas, já é devida a hora extra. E aí, como é que chega a esse divisor? Ou seja,
como é que eu chego a um divisor para saber o valor do salário hora? Do bancário, eu vou pegar o valor do salário dele e dividir por 180, tá? Como a jornada é de 6 horas diárias, aí eu pego o valor do salário dele e divido por 180. Aí eu vou calcular o valor da hora extra, tá? Pego o salário dele, divido por 180. Não é 220, que deveria ser 220. Mas como para o bancário, sábado é dia útil trabalhado, e a jornada dele diária é de 6, aí não vai dar nunca, né? Se eu pegar e multiplicar, vai dar aquele valor lá. Então, valor do salário hora do bancário. Como é que eu acho, Thiago? Pega o valor do salário dele e divide por 180. O valor do salário do bancário e divide por 180. Aí eu vou achar o valor do salário hora. Ah, mas se esse bancário, ele trabalhar 8 horas por dia, e tem bancários que têm determinada função gratificada no banco, e aí a jornada deles é de 8 horas e não de 6. Bom, se a jornada dele é de 8, aí eu vou dividir por 220. Aí eu pego o salário dele e divido por 220 e eu vou achar o valor hora mensal. Tá? Vou achar o valor hora do bancário. Entendeu? Então vamos supor que o bancário, ele ganha R$ 1.800. Trabalha 6 horas por dia e ganha 1.800 conto. Pronto. Qual o valor do salário hora? Pega o 1.800 e divide por 180. O valor do salário hora é R$10. Se fizer hora extra, a hora extra vai valer R$15. Que é R$10, que é o valor normal do salário hora, mais 50% do valor do salário hora. Aí vou achar que o salário do bancário, divisor aí, né? Daí o salário hora dele vai ser R$10. Isso ganhando 1.800. E aí é só fazer essa divisão que a gente sempre vai achar o valor do salário hora. Se o horário de trabalho dele for de 8 horas, você divide por 220. Pega e divide por 220 lá e vai achar. Tá? O valor do salário hora. Agora, se ele trabalhar 6 horas diárias, aí vai dividir por 180. Beleza? Para quê? Para achar o valor do salário hora. Para que eu quero, Tiago, achar o valor do salário hora? O que é que isso vai me engrandecer na minha vida? Não. Achar o valor do salário hora é interessante, é importante, porque uma vez que o salário hora, você calcula as outras verbas. Hora extra, adicional, tal, tudo você acha. Tá? Então tem que achar o valor do salário hora para achar os outros valores. Por exemplo, a hora extra é de 50%. De quê? Do salário hora. Então é o salário hora mais 50% do salário hora. Aí você acha a hora extra. O artigo 58A da CLT, ele traz uma nova modalidade de trabalho, que é o trabalho por tempo parcial. Tá? O trabalho por tempo parcial vai ser aquele trabalho, aquele tipo de trabalho em que a jornada de trabalho na semana não ultrapassa as 30 horas. Então eu posso fazer isso? Eu posso, desde que eu respeite o valor do salário mínimo hora, eu posso fazer contratos menores do que 30. O máximo é 30, mas eu posso ter contratos menores do que 30 por semana, tá? É tempo parcial, regime de tempo parcial. Aí o máximo é 30. Passou disso, aí já não vai ser mais regime de tempo parcial. Então eu posso fazer esse tipo de contratação, ou seja, eu posso contratar um empregado para trabalhar 4 horas, 5 horas, desde que não ultrapasse as 30 na semana. Professor, e eu posso prorrogar essa jornada? Vamos lá. O cara que trabalha por regime de tempo parcial, ele tem uma jornada de no máximo 30 horas por dia. Mas essa jornada ela pode ser de até 26. E se ela for de 26, o empregado pode fazer hora extra, tá? Então, a jornada do empregado, ela sendo de tempo parcial, mas de 26 horas, ele pode fazer aí até 6 horas extras na semana. Agora, se a jornada dele já é de 30, aí ele não pode fazer mais hora extra. Tá? Então, até 26 para a jornada de tempo parcial, ele pode fazer as horas extras. Se chegar para 30, não, eu vou lhe contratar, seu contrato de tempo parcial vai ser de 30 horas na semana. Você vai trabalhar de segunda a sábado, de 7 a 1. Aí não há que se falar a possibilidade de fazer hora extra, porque não vai poder se fazer hora extra apenas se desvirtuar o tipo de contrato de trabalho. Tá? Então, prorrogação de jornada, admite hora extra? Admite, desde que a jornada seja menor do que 30.
Se a jornada for maior do que 30, né, por tempo parcial, for igual ou maior a 30, aí não dá para fazer as horas extras. Sou pena de desvirtuar, né? Desvirtuar o instituto aí do regime de tempo parcial, certo? Sou pena de desvirtuar. Então, é importante o regime de tempo parcial? Sim, é importante, porque eu posso ter determinado tipo de atividade, porque se eu preciso de um empregado determinado aquele tempo, né? Então, por exemplo, vou contratar uma babá lá para casa. Eu estou em casa a manhã toda, só não estou à tarde, à noite estou a noite toda. Então, eu preciso de uma cuidadora, uma babá, tudo, no horário que eu não esteja. Então, eu quero contratar ela para uma jornada de 4 horas diárias, que vai dar, né, de segunda a sábado, vai dar 24 horas semanais. Posso fazer isso? Posso. Posso contratar ela para uma jornada de tempo parcial, colocar, assinar na carteira, deixar tudo certinho, regularizado. Mas ela fica trabalhando por tempo parcial. O que é que eu vou ter que respeitar? O valor do salário mínimo hora. Eu tenho que respeitar o valor do salário mínimo hora. Tá? Então, vamos pensar, né? Qual o valor do salário mínimo? 1.045 hoje. Então, o valor do salário mínimo hora vai ser quanto? Vai ser 1.045 dividido pelo número de horas que aquele empregado ganha. Tá? Então, vai ser 1.045 é o valor do salário mínimo, sendo o valor dele, dividido pelo número de horas que ele trabalha na semana. Aí você vai achar que ele trabalha no mês, número de horas, aí você vai achar o valor do salário mínimo hora. Uma hora trabalhada, o valor do salário mínimo é X. Tá? Então vai achar o valor do salário mínimo hora e faz essa divisão, certo? E faz aí a divisão. O parágrafo 1º do artigo 59, do 58 é que fala isso, né? Ou seja, eu tenho que respeitar o valor do salário mínimo hora. Então, se eu tenho um empregado que tem uma jornada completa, eu tenho uma minha que é pela metade, eu proporcionalmente, esse empregado tem que ganhar a mesma coisa, salvo se a gente tiver uma diferença salarial. Mas se não tiver, exercer a mesma função, não é pelo fato de eu trabalhar só meio turno e ele trabalhar o turno completo, que o valor hora do meu tem que ser diferente dele. O valor hora dos dois tem que ser iguais. Turno ininterrupto de revezamento. Tá? Turno ininterrupto de revezamento. O que vem a ser isso, Tiago? Esse turno ininterrupto de revezamento. Bom, aí é o seguinte. Aí é para aquelas empresas que trabalham direto, tá? Aquelas empresas que trabalham direto, aquelas empresas que não têm uma alternância, né? Vou fechar de tarde, fecho à noite, só abro de manhã. Não, ela trabalha direto por conta da atividade, geralmente indústrias e tal. E aí elas têm turnos. E esses turnos são chamados turnos ininterruptos de revezamento. Que hora o empregado pode estar no turno A, no turno B ou no turno C. Digamos que o turno A vai das 8 até as 14. O turno B vai das 14 até às 8, às 9 da noite. E o turno C começa a partir de 10 e vai até de manhã. Tá? Começa a partir de 10 até de manhã. É válido isso, gente? É sim, é válido. Tá? Entretanto, quando houver turno ininterrupto de revezamento, a jornada de trabalho máxima vai ser de 6 horas para esses turnos. Tá? A jornada máxima de trabalho, quando houver turno ininterrupto de revezamento, vai ser de 6 horas. Quem está dizendo isso? A Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 14. Tá? Artigo 7º, inciso 14, ele diz que é direito do trabalhador jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo convenção coletiva. Ou seja, ele ainda deu brecha aí para a convenção coletiva, né? Porque a convenção coletiva pode dizer que o valor vai ser maior, e como já disse, né? Tem acordo de convenção coletiva por aí, que já diz que o turno ininterrupto é de 2 horas, é de 3, é de 4. Então, vai depender, sabe, gente? Vai depender do que ficar condicionado na convenção coletiva. Ela pode dizer que é mais do que 6 horas? Pode. Tá? A Constituição deixou a critério da convenção e do acordo coletivo. Então pode dizer, a gente vai ter, tá, situações que esse turno ininterrupto vai ser maior do que 6 horas. 8 horas, por exemplo. Tá? Pode ter, posso ter turno ininterrupto de 8 horas. É comum acontecer isso? Às vezes sim, gente. Às vezes sim. Às vezes a empresa quer
só recapitulando, turno ininterrupto é quando a empresa trabalha em vários turnos, ou seja, ela tem vários turnos, tá? E ela pode condicionar a existência desses turnos por acordo com a convenção coletiva. Então ele vai ser turno ininterrupto de revezamento, o cara trabalha 6 horas em um dia, 6 em outro, 6 em outro, 6 em um turno, aí troca para outro turno, 6 em outro turno, tá? Então é garantido a ele um mínimo de 6 horas pela Constituição, quando houver essa alternância de turnos. Entretanto, por acordo com a convenção coletiva, tá? Aqui, como está dizendo, por a negociação coletiva, eles podem aumentar esses turnos. Pela convenção coletiva, pode aumentar para 8. Tá? Então, a jornada em um dia vai ser de 7 às 15, no outro dia, e vai variando. E o ruim é para o organismo. Por isso que existe essa proteção, e a gente vai ter, tá? A súmula 360 do TST, que vai tratar também desse turno ininterrupto do revezamento e se preocupando com o organismo do empregado, né? Porque às vezes, olha, é chato pra gente, olha, esse mês eu estou trabalhando no turno da manhã, aí no mês que vem da tarde, depois da noite, eu não tenho vida, né? Aí não vai ficar programado, por isso que é garantido ao empregado, quando houver turno de ininterrupto de revezamento, uma jornada de 6 horas, ou seja, uma jornada menor. É garantido ao empregado uma jornada menor, tá? Entretanto, por negociação coletiva, a própria Constituição Federal admite que esses turnos podem ser maior do que 6 horas, tá? Então a Constituição Federal, ela admite, tá, que esses turnos vão poder ser maior do que 6 horas quando houver negociação coletiva. Então, lembrando, regra, turno ininterrupto de revezamento, direito do empregado, de 6 horas, tá? A regra de que ele seja de 6 horas. Quando houver turno ininterrupto, a regra é que seja de 6 horas. Por acordo com a convenção coletiva, pode ultrapassar? Pode. Aí eles podem colocar uma jornada maior. Mas se eu não tiver acordo nem convenção coletiva e o empregado ultrapassar 6 horas, a 7ª e 8ª vão ser pagas como extra. A 7ª e 8ª e o que ele passar vai ser pago como hora extra. Tá? Se não tiver negociação coletiva, nem acordo nem negociação coletiva, as horas que ultrapassarem vão ser pagas como extra. Tá ok? Professor, mas esse turno que ele tem, ele sendo ininterrupto, não tem direito a intervalo? Tem sim. Ah, gente, o intervalo para almoço, o intervalo para descanso, para refeição, é uma medida de higiene e segurança do trabalhador, tá? É uma medida para que o empregado ele se desconecte daquela atividade. O empregado se desconecte daquilo ali. Aí justamente vai dizer a súmula 360 do TST que ela diz que a interrupção para almoço dentro de cada turno, ou seja, no intervalo, não descaracteriza o turno. Ou seja, mesmo eu tendo uma parada para almoço, não vai descaracterizar o turno ininterrupto. Tá? Se for de até 6 horas, a gente vai estudar mais adiante que esse intervalo é de 15 minutos. Se ultrapassar de 6, esse intervalo tem que ser de no mínimo 1 hora. A gente tem uma orientação jurisprudencial do TST que diz o seguinte, que a empresa, para condicionar seus empregados a esse turno ininterrupto de revezamento, ela não necessariamente precisa trabalhar os 3 turnos. A empresa não necessariamente precisa trabalhar os 3 turnos para que a gente tenha turno ininterrupto. Então eu posso ter empresa que só trabalha de manhã e à tarde, ou então à tarde e à noite, ou seja, ela não precisa estar em todos os turnos para que a sua atividade, basta que a sua atividade não possa ser, sofrer uma solução de interrupção, de continuidade, e aí ela pode adotar esse tipo de jornada de trabalho, que é o turno ininterrupto. Geralmente são indústrias, tá? Indústrias que não podem ter atividade interrompida, então tem que estar sempre trocando os turnos e continuando com a produção. Aí, uma orientação jurisprudencial do TST, ainda sobre o turno interrupto, ela diz o seguinte, se por acordo com a convenção coletiva, eu acho que eu já falei, isso aqui, mas repetindo, se por acordo com a convenção coletiva ficar fixada uma jornada de 6 horas, acordo com a convenção coletiva ficar condicionada a jornada de 6 horas ali, o que é que vai acontecer? A 7ª e 8ª são pagas como extra. Agora, se ficar condicionado a uma jornada de 8 horas para um turno ininterrupto, a 6ª ou a 7ª e 8ª não vão ser pagas como extra. Tá? Então, se por acordo com a convenção, se convencionar, chegar à conclusão, o turno daqui dessa empresa é de 8 horas, beleza? Tá? Beleza. Ah, Tiago, mas se estabeleceu 8 e o empregado está ficando mais de 8, vai pagar como extra, o que passar 8. Agora, a que passar de 6 não paga como extra.
Para o cálculo do salário do empregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento, considerando a alteração da jornada de 8 para 6, é uma orientação jurisprudencial também do TST, tá? a 396, que ela diz o seguinte: a base do cálculo, a base hora do cálculo, para que a gente ache o valor hora do salário, para quem tem o turno interrupto de 6 horas, vai ser 180. É semelhante a dos bancários, tá, gente? Então, se eu quiser saber quanto é o valor do salário hora de quem tenha turno interrupto, é só eu lembrar lá dos bancários, que é de 180. Ou seja, a jornada de trabalho dos bancários é de 180, então a base vai ser de 180. Eu pego o salário, divido por 180 e acho o valor do salário hora, tá? E aí eu vou achar o valor do salário hora. A gente tem alguns profissionais, a gente vai ter alguns profissionais, que eu vou falar só a título de curiosidade, que tem uma jornada de trabalho reduzida, né? Tem uma jornada diferenciada de trabalho, tem uma jornada de trabalho já estabelecida em lei. O primeiro deles são os bancários, né? Como eu já tinha dito aqui, a própria CLT, no artigo 224, ela fala que a jornada normal dos bancários é de 6 horas, limitada a 30 horas na semana. Então, jornada de 6, limitada a 30 na semana, tá? Outro profissional que a gente vai ter também de 6 horas é o serviço de telefonia, tá? O serviço de telefonia, eles têm já uma jornada pré, então, telefonia entra, telemarketing e tal, não sei o que, cabista, tal, aquelas coisas. Então, eles vão ter uma jornada de 6, limitada a 36 horas por semana, tá? Onde é que está dizendo isso? No artigo 227 da CLT. Então, passou de 36 na semana ou passou de 6 no dia, recebe como hora extraordinária. Outros profissionais, a gente vai ter os músicos profissionais, tá? Os músicos profissionais, eles têm uma jornada máxima de 5 horas por dia, está estabelecida pela lei 3.857/60, então quem é músico profissional não pode trabalhar mais do que 5 horas por dia. Jornalista, 6 horas. O jornalista também tem uma jornada, está na CLT, artigo 307, de 6 horas por dia, tá? Então, ultrapassou 6 horas, a jornada de jornalista tem que ser acrescida de hora extraordinária. Professores. Os professores, né, eles não podem ensinar por mais de um turno, ou seja, eles não podem lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno. Então, se ele já lecionou durante um turno completo pela manhã, ele não pode acumular com o turno completo tarde ou noite, salvo se houver compensação em outro dia. Se no outro dia ele não der aula pela manhã ou der menos aula, tal, aí se houver a compensação da jornada semanal, aí dá para o professor continuar com essa jornada especial aí. Então ele tem que respeitar isso no mesmo estabelecimento, né? Claro que se o professor mudou do estabelecimento, aí a gente não tem como dizer que vai haver esse controle de jornada especial do professor. Advogados, tá? Os advogados, eles também têm uma jornada especial. Advogados, eles têm uma jornada de 4 horas, que é a jornada normal, tá? É no estatuto do advogado, da advocacia, que a gente vai encontrar isso, na lei 8.906/94. Então, lá no seu artigo 20 dessa lei, você vai ter que a jornada normal do advogado profissional, tá, gente? Advogado trabalhador. O advogado que é contratado como advogado por empresas e tal, não sei o quê, para trabalhar lá, a jornada dele semanal de 4 horas diárias. Tá? Se ele tiver dedicação exclusiva, aí ele trabalha 8 diárias. Tá? Então, para o profissional advogado, operador de direito, advogado empregado, tá? Advogado empregado, ele tem uma jornada normal de 4 horas diárias. Se ultrapassar, ou se tiver dedicação exclusiva, essa jornada dobra, vai para 8 horas diárias. A gente também tem os motoristas profissionais, tá? Os motoristas profissionais, eles têm uma jornada de 8 horas diárias. Artigo 235C, tá? Eles podem prorrogar por até 2 horas extras, tá ok? Ele pode prorrogar por até 2 horas extras. Agora, o próprio 235C, ele permitiu. Então, a jornada do motorista pode ser de 10 horas, tá? Mas, excepcionalmente, por acordo com a convenção coletiva, o motorista profissional, ele pode ter prorrogado por mais 4 horas. Então, ele pode trabalhar 8 mais 4, 12 horas diárias. Por acordo com convenção coletiva, o motorista profissional aí pode ter a sua jornada estendida. Beleza? Aí tem o tempo de espera, né, que a gente já falou aqui, né, que é considerado como tempo efetivo. E
Pronto. A gente vai parar por aqui agora. Na próxima aula a gente vai estudar sobre prorrogação de jornada, né, e autorização para prorrogação, compensação, banco de horas. E a gente vai, acho que terminando o plano 7 lá na próxima aulinha. Tá ok, gente? Então, sobre duração do trabalho, parte 2, foi visto aqui hoje, recapitulando. Turno ininterrupto de revezamento, a jornada de alguns profissionais liberais, o cálculo da base do valor do salário hora, se tem 8 horas de jornada de trabalho é 220, se tem 6 horas é 180 a base de cálculo, 180 horas por mês, né? E entre outros. Então a gente termina aqui e na próxima aula a gente se encontra. Valeu!